O senhor sofreu agressões por parte de políticos de extrema esquerda e algumas celebridades, chegou a ser chamado de negro da Casa Grande. Disseram até que o senhor era menos negro por ser de direita, né? É isso que a extrema esquerda tenta fazer no Brasil, uma senzala ideológica? Negro só pode ser de esquerda? Como é que o senhor se sentiu perante tantas injustiças e ofensas por parte de quem defende paz e amor, né? Primeiramente, eu acho que a crítica ela tem mais efeito para quem está criticando do que o criticado. O pessoal acorda assim e fala, vou atacar aquele negão. Negão sim. Aí o que ele faz? Aquele sentimento de frustração, ressentimento e ódio entra na minha página para poder falar o que quer e o que não quer. E eu fico feliz em saber que eu estou sendo uma válvula de escape para essas pessoas que têm sentimento tão negativo assim. Eu sou perseguido por ser contra a cota racial. E por outro lado, tem racismo? Tem. Tem que ser punido? Tem. Acabou. Acabou, tem que ser punido. Não sou a favor do racismo. Agora o Marcelo D2, alguns outros que se diz por aí ser pessoas importantes, falaram de mim. Por quê? Por não fazer aquela narrativa do opressor contra o oprimido. Eles pregam a divisão de classe, do rico contra o pobre, do homo contra o hétero, do preto contra o branco. E, na verdade, somos um só Brasil. Nós somos um Brasil miscigenado. É isso que eles fazem para tentar denigrir a imagem de quem pensa diferente, mas não tem vez. Por quê? Eu luto por um Brasil melhor, eu acredito na meritocracia. Eu, quando era pequeno, trabalhava, vou até voltar a falar aqui, eu, quando era pequeno, eu com 12 anos, deixava os vasilhames na casa das pessoas, no outro dia, passava, pegava restos de comidas. Após cuidar do chiqueiro, dar banho nos porcos, cuidar dos animais, que eu ia tomar banho para estudar. Passei no concurso público para sargento do Exército sem utilizar a cota racial. Graças a Deus, naquela época não tinha. Os jovens hoje ficam 12 horas no YouTube, no WhatsApp. Não quer ficar 1 hora estudando. Minha mãe, de pouca leitura, aprendeu a ler ou se aperfeiçoou através da Bíblia. Meu pai era um pedreiro prático, olhava para o chão e falava, tem tantos metros, não tinha também leitura. Eu não tenho o direito de defender a cota racial. E cota racial, eu acho que a pessoa não tem que olhar, porque eu sou negro, falar, eu tenho QI inferior. Negativo. Todos nós somos iguais. Não existe brasileiro puro. Então, reparar que erro. Reparar. Ah lá o passado. Reparar quem? Se os mouros, no século VII, ficaram 700 anos na Península Ibérica. Houve a miscigenação. Posterior, os mouros, para quem não sabe, é do norte da África, por ali, daquela parte. Ficaram lá. E os portugueses, quando iam comprar o negro, quando ele chegava lá, no continente africano, eram os negros que vendiam os próprios negros. Aí os portugueses traziam os negros aqui para o Brasil. E pasmem vocês, tinham negros que tinham negros como escravo. Existiam negros que tinham negros aqui como escravo. Então cobrar quem? Essa narrativa de reparar o erro no passado, mas vou reparar quem? Se o pessoal, os mouros, que são africanos, que ficaram 700 anos fazendo a miscigenação naquela parte da Europa, dos portugueses, que quando iam lá buscar os negros, dos negros que estavam no continente africano, que vendiam outros negros, dos negros que estavam aqui, que utilizavam negros como escravo. Então, meus amigos, houve escravidão? Houve sim.
Houve na fase da história, a fase do branqueamento, que é aproximadamente 1889 a 1914, houve aqui no Brasil uma fase da história que não é que ela tem que ficar no passado, porque a escravidão, e desde quando o mundo é mundo, existia escravidão. Tem países ainda que executam a escravidão. Então essa narrativa, houve escravidão? Eu não nego, houve, gente. Mas é daqui para frente. Uma parte do movimento negro pega o ressentimento, alguma pessoa que não conseguiu acesso a outras coisas e transforma tudo isso em raiva. Reúne e fala, não, vamos hoje aqui pensar com raiva sobre alguma coisa que o branco está fazendo. Só que não existe branco por aqui. Somos misturados. Eu quero que o senhor só faça uma breve avaliação do que foi o governo Bolsonaro nesse primeiro ano. O governo Bolsonaro, vou falar que foi excepcional, governo excelente. Para quem falava que o governo não tem articulação, aprovamos 77% daquilo que veio para o Congresso. Está de parabéns. E por aí a taxa de juro, o emprego, reduzir a taxa do financiamento imobiliário, a confiança, 23% aproximadamente do índice de homicídio, conseguimos reduzir. Então, olhando para o dia de hoje, dezembro, quase 10 a 12 mil pessoas deixaram de morrer, levando em consideração 60 mil pessoas aproximadamente que morreram ano passado. Então, é só vitória, só alegria. É um governo que não tem toma lá da cá. É um governo que está colocando em prática aquilo que ele prometeu, aquilo que ele falou. E vou além. Eu estou falando do meu irmão, Jair Messias Bolsonaro.